E aí, Padawan da Física, seja bem-vindos ao Detona Física e a mais uma aula de cinemática. Hoje a gente vai falar de velocidade média. Conceito fundamental e importante para a gente entender a questão de movimento dos corpos, sem falar que esse lance de velocidade você vai ver até em questão de magnetismo e força magnética. Então fica ligado que é um fundamento muito importante para você compreender bem e se dar bem nas provas de física. Bora lá? Lembrando, como sempre, não deixa de me seguir nas redes sociais, me dá essa força, deixando um engajamento, curtida, inscrição. Da mesma forma que curte esse vídeo, se ele te ajudar, preste atenção. Assiste a aula, se você gostar, me dá essa moralzinha aí. Se inscreve, deixa um comentário e segue Detona Física em todas as redes sociais. Vamos lá, velocidade média. Lembrando, já adiantando, velocidade média é diferente de velocidade instantânea. Tem um detalhezinho diferente. O que é velocidade instantânea? É a velocidade que você está ali naquele momento. Imagina que você está num carro ou numa moto. Você olha para o velocímetro, 80 km por hora, 90 km por hora. Ali é a velocidade instantânea, a velocidade que você está naquele segundo. Velocidade média não é isso. Ó, ela está relacionada com o tempo que você leva para percorrer determinado espaço ou fazer alguma coisa. Mas vamos lá. Primeiro vamos entender a unidade. O que significa 50 km por hora? Significa que o móvel que está com essa velocidade, em uma hora, ele percorre 50 km. Outra velocidade, 30 metros por segundo. O que isso significa? Que a cada segundo, em um segundo, esse móvel consegue se deslocar, percorrer uma distância de 30 metros. Então é isso que significa a velocidade. É o tanto que você se desloca, é o tanto de distância que você percorre por unidade de tempo, ou em horas, ou geralmente em segundos. Tá certo? Então, velocidade média, ela tem a ver com um valor médio, como está dizendo. Por exemplo, se eu falo assim, que um carro tem a cidade A e tem a cidade B. Um carro fez essa viagem da cidade A até a cidade B com uma velocidade média de 80 km por hora. O que significa? Quando eu falo velocidade média, não quer dizer que ele foi o tempo inteiro com 80 km. Talvez ele tenha parado, teve um acidente, ele teve que ir devagarzinho e contornar, aí depois ele pôde acelerar, ou em algum momento teve um sinal de trânsito que ele teve que parar. Então, velocidade média não quer dizer que ele ficou o tempo inteiro com aquela velocidade de 80 km, certo? Talvez teve horas que ele foi mais rápido, teve momentos que ele foi mais devagar. Agora, a média, baseado no tempo que ele levou para percorrer essa distância, então a gente diz que a velocidade média dele foi 80 km por hora. Deu para entender? Mas não significa que o tempo inteiro ele manteve essa velocidade de 80 km por hora. E lembrando, recapitulando esses dois conceitos aqui que estão na aula anterior, confere ela, primeira aula sobre cinemática, movimento progressivo e movimento retrógrado, o famoso para frente ou para trás, tá? Eu explico melhor isso na outra aula. Mas reforçando, no movimento progressivo, a velocidade sempre vai ter um valor positivo. E no movimento retrógrado, a velocidade vai ter um valor negativo. Então, uma velocidade de 80 km por hora significa um movimento progressivo. Uma velocidade de menos 80 km por hora significa um movimento retrógrado. Velocidade negativa não existe. Esse sinal é só uma referência para a gente saber que o objeto está indo para trás. Tá? Explico melhor isso nessa aula que está aqui nos cards. Eu acho que eu vou deixar ela também na descrição ou no comentário. Procura aqui que você vai achar em algum lugar. Os fundamentos para estudar cinemática. Também comentei sobre isso daqui, que a gente vai usar bastante nas questões. Sempre aparece essa transformação de metros por segundo para quilômetros por hora. Para transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. De quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. Isso aqui eu também estou só relembrando, eu falei melhor na aula de introdução. Procura aqui, eu tenho uma playlist de cinemática. Então, você vai em playlists,
cinemática e você vai achar a primeira aula lá. Ok? Beleza, pausa. Antes da gente chegar nessa parte aqui, se essa aula, galera, tá te ajudando, você consegue entender, me dá essa força, totalmente de graça para você. Deixa aí sua inscrição, deixa aí seu like, e se você gostou demais, se puder deixar até um comentário, recomendar para um amigo, cara, aí vai me ajudar demais, demais, demais. Mas vamos lá, né? A famosa fórmula da velocidade média, geralmente quando o pessoal estuda física, essa é a primeira fórmula que todo mundo aprende, que todo mundo vê. A velocidade é ΔS sobre ΔT. Esse ΔS significa distância percorrida e esse ΔT significa intervalo de tempo. Outra forma de ΔS, para calcular o ΔS, é só... lembra o seguinte, gente, na física, sempre que alguma coisa tiver esse zerinho, significa inicial. Não tem o zero, final. A distância percorrida é a posição final menos a posição inicial. Esse S aqui vem do inglês space. Então tem gente que fala, tem professor que chama de espaço, alguns livros eu gosto de falar posição, mas tanto faz. Espaço final menos espaço inicial, ou posição final menos posição inicial. Gente, usa o termo que você achar melhor, tá? E o ΔT eu também calculo desse jeito, tempo final menos o tempo inicial. Se eu ficar só falando aqui, fica difícil de você ver, mas eu vou resolver 5 questões, 5 exemplos para você aprender a usar a nossa boa e velha ΔS sobre ΔT, que é a fórmula da velocidade média. Lembra uma coisa, a velocidade é o quê? 50 km por hora. Olha isso aqui, distância dividido por tempo. Então sempre que você esquecer a fórmula da velocidade, lembra das placas de velocidade, né? Quilômetros por hora, distância dividido por tempo. Então essa é a primeira fórmula que a gente geralmente estuda, primeira e muito importante. Então vamos lá fazer a aplicação disso daí. Então olha só, comentei bem rapidinho sobre o que é velocidade média e relembrei os 2 tipos de movimento que eu explico isso melhor em outra aula. Lembra de procurar a playlist, tá bom? Mas gente, física é aquele lance. Física só se aprende resolvendo questões. Não adianta você só assistir a minha aula. Entendi. Eu vou resolver essas 5 questões para você entender, mas eu quero depois que você resolva essas outras 5 aqui. Então os exemplos eu vou resolver e as questões de aplicação eu vou deixar para vocês. Essas questões de aplicação eu também vou resolver elas em outro vídeo, para esse vídeo aqui não ficar grande demais. Mas resolva as questões. Vamos lá. Qual é a velocidade média de um móvel que percorreu 200 km em 2 horas? Me lembrei de uma coisa. Se você gosta das minhas aulas e quer se aprofundar, você quer que eu acompanhe você de perto, você quer um aprofundamento, você quer uma aula particular, fala comigo no meu WhatsApp. O número do meu WhatsApp está aqui na descrição. Então você me chama lá e a gente conversa, ou eu posso te dar uma orientação, né, dependendo do que você quiser, ou você pode acessar algum curso ou aulas particulares. Mas quer aprofundar, está com muita dificuldade, está precisando daquela ajuda de perto, fala comigo que a gente desenrola, beleza? Então olha só, exemplo 1. Qual a velocidade média de um móvel que percorreu 200 km em 2 horas? O que é 200 km? Distância percorrida. O que é 2 horas? O tempo. Então, exemplo 1. A velocidade é a distância, é delta E. Eita, gente. Tá muito alto lá. Pronto. Vou botar um pouquinho aqui mais baixo para não dar erro de novo. Então, exemplo 1. A velocidade, ΔS sobre ΔT. Uma dica que eu sempre te dou. Anote a fórmula. Sempre. Eu vou fazer 5 questões aqui, então eu vou anotar a fórmula 5 vezes. Eu sempre falo isso, mas o pessoal não faz, eu não entendo. Quanto mais você anotar a fórmula, gente, mais fácil vai ser para ela fixar no seu cérebro e você não ter perigo de esquecer a fórmula na hora da prova. Então, lembra. Qual foi a distância que percorreu? 200. Em quanto tempo? 2 horas. Olha aí, só dividir. Então, a velocidade é 200 dividido por 2, 100.
como está em quilômetro e como está em hora, 100 quilômetros por hora. Show? Lembrando que essas questões aqui são bem simples, gente. Eu estou introduzindo esse conteúdo, são questões de aplicação para você aprender a usar a fórmula. Aprofundamento vão ser outras questões, outros vídeos. Mas eu já tenho playlist de questão de física. Então, se você já entendeu ou depois dessa aula você já quer atingir outros níveis, vai lá na playlist que eu tenho de questões de física e procura lá que você vai achar vídeos de velocidade média. Tá bom? Show? Exemplo 2. Deixa eu apagar aqui para a gente resolver o 2. Qual a velocidade média de um móvel que percorreu 400 metros em 25 segundos? Então, ó, ΔS, que saco, de novo, ΔS, ai Jesus, ΔV igual ΔS sobre ΔT, então 400 metros por 25 segundos. Se a gente fizer essa divisão, vai dar 104,16 metros por segundo, porque a distância está em metros e o tempo está em segundo. Então a velocidade vai estar em metros por segundo. Beleza? Lembrando, gente, ó, você tem que saber dividir. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que as questões são bem fáceis. Só que se você não souber dividir, não vai conseguir resolver. Então, confere a playlist de matemática que eu tenho aqui. Professor, não sei dividir, não sei multiplicar. Então, dá uma pausa aqui, vai lá na playlist de matemática básica, assiste o vídeo de multiplicação, assiste o vídeo de divisão, faz aquela revisão de matemática para poder ir bem na física, certo? Terceira questão. Qual a velocidade média de um móvel que percorreu 600 metros em 5 minutos? ΔV é ΔS sobre ΔT. Então, ó, a distância, 600 metros. O tempo, 5 minutos. Tem coisa errada aqui. Por quê? Sempre que a distância estiver em quilômetros, o tempo tem que ser em horas. Sempre que a distância estiver em metros, o tempo tem que ser em segundos. Como a distância aqui está em metros, o tempo não pode estar em minutos, tem que estar em segundos. Então eu tenho que transformar de minuto para segundo. Aí, só que lembra o seguinte, ó, 1 minuto tem quantos segundos? 60. Então 5 minutos, se 1 minuto tem 60 segundos, 5 minutos é 5 vezes 60. 5 vezes 60 vai dar 300 segundos. Ó, moleza demais. Corto 0, 6 dividido por 3, 2 metros por segundo. Beleza? Lembra, gente, vai ter questão que o resultado pode até ficar em minutos. Algumas questões, mas a maioria não vai ficar em minuto, não. Ó, essa aqui já é um pouquinho diferente. Calcule a velocidade de um móvel que se desloca por uma avenida, passando pela posição 20 metros aos 6 segundos e de 60 metros aos 10 segundos. Ou seja, na posição 20, quando ele passou pela posição 20, vamos chamar de S0, que é a posição inicial, o tempo estava marcando, o cronômetro estava marcando 6 segundos. Aí ele continuou se movimentando. Quando ele chegou na posição 60 metros, o tempo agora estava marcando 10 segundos. Então ele estava na posição 20, chegou até a posição 60. O cronômetro estava marcando 6 na posição 20, só que agora está marcando 10 segundos na posição 60. Como é que a gente faz esse tipo de questão? V é igual a ΔS sobre ΔT. Nas 3 primeiras questões, ele já dava o valor da distância do tempo, então não precisava fazer o que a gente vai fazer aqui agora. Mas nessa, ele não dá a distância, ele dá as posições iniciais e finais, né? Posição inicial, posição final. Então como é que a gente calcula? Sempre que eu tenho a posição final e a posição inicial, para eu saber a distância, é só eu subtrair posição final menos posição inicial. Como é que vai ser o tempo? O tempo final menos o tempo inicial. 60 menos 20, 40. 10 menos 6, 4.
40 dividido por 4, 10 metros por segundo. Certo? Então, às vezes ele não vai dar o valor exato. Ele vai querer que você calcule primeiro. Mas se ele der a posição inicial e a posição final, qual vai ser a distância? Você subtrai. Tempo inicial e tempo final, qual o intervalo de tempo? Você subtrai. E para a gente finalizar, dá aquela moralzinha, deixa o like, deixa o comentário, indica para um amigo. Qual a distância percorrida por um móvel que se desloca? A 10 metros por segundo por 4 segundos. Essa aqui é um pouquinho diferente, porque agora a gente quer calcular a distância. Ó, V é igual a ΔS sobre ΔT. Só que dessa vez eu já sei a velocidade. Ó. Então vai ficar como? A velocidade é 10, no lugar do V, é igual a ΔS, que é o que eu quero descobrir, dividido por 4. Como a gente calcula isso? Sempre que for para calcular a distância, vai ficar desse jeito. Então é só esse 4 passar para lá, multiplicando. Então a distância é igual a 4 vezes 10, 40 metros. Beleza? Finalizamos aqui, para não deixar esse vídeo muito longo. Aqui estão as questões, 5 questões de aplicação. Qual a dica que eu dou para você? Se você tem um pouquinho mais de dificuldade, refaz os 5 exemplos. Depois que você refizer esses exemplos, você vai para as questões de aplicação e procura lá na playlist de questões. Não sei se já vai ter essa resolução desse vídeo aqui, se eu já vou ter feito, mas se não tiver, vai ter algum outro vídeo com questões de velocidade. Beleza? O importante é que você pratique, galera. Você precisa praticar para se aprofundar. Lembra? Vamos detonar a física.